Fala, seus reinantes! Muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma reunião. O tema de hoje o bicho vai pegar. Como é que vocês estão? Terceiro dia? Quarto dia? Caraca! Quarto dia da Semana da Depressão, meu Deus. É muito doido que eu, particularmente, né? Fico. Termina uma aula, já fico esperando ansiosamente para a próxima. Então, terminou a de ontem, eu já queria partir para a de hoje. A de hoje que a gente mudou. E a gente vai falar sobre um tema bem legal, os sete ciclos da vida. Recomendo que vocês peguem papel, caneta. Quem quiser anotar, né? Porque vai ser muita coisa que a gente vai falar aqui. Talvez, deixa eu ver. Acho que a gente pode, uma boa alternativa é usar um bloco de notas, né? Compartilhado na tela aqui, que aí facilita. Tipo, a gente vai criar meio que um mapa mental. Na verdade, até o próprio, nem precisa, o próprio aplicativo aqui tem a função. Vamos lá, só testar isso daqui. Mas e aí, estão fazendo as tarefas? Como é que tá? Estão conseguindo concluir? A Letícia já falou que tá. Façam as tarefas. Tarefa que dá resultado, que produz resultado pra gente. E acho que não vai não. Vai ser mais fácil, eu acho que o bloco de notas mesmo. Tá, se não for, a gente vai seguir da forma com um bloco de notas mesmo, que acho que vai ficar legal também. Os sete ciclos, um assunto que sempre que a gente toca nele, eu vejo que tem gente com dúvida. É uma coisa tão simples que depois que vocês entenderem, levarem a sério isso, vocês vão ver o quanto é uma coisa que faz sentido. Não foi o aplicativo aqui não, mas não tem problema não. Vou compartilhar aqui o bloco de notas. Pronto. Esse daqui vai ser o nosso guia para hoje. Então já coloca aí no seu papel os sete ciclos da vida. Os sete ciclos. Você tem que entender. Cada ciclo é composto por 7 anos, né? Cada ciclo tem 7 anos. E cada ano tem um significado. Para vocês entenderem por que sete, algumas pessoas perguntam isso. O sete aponta para a perfeição, para a plenitude. É o ápice da perfeição. Então, tudo que você vê com o número 7 na Bíblia tem esse significado de perfeição. Por exemplo, Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou, totalizando sete, para simbolizar que ele fez uma obra perfeita. Então, eles no livro de Apocalipse foram escritas 7 cartas a igrejas, fala dos 7 selos, entendeu? Tudo que tem 7 está apontando para a perfeição. Gravem isso daí. Vou até colocar aqui. O 7 aponta para a perfeição. E são 7 anos por ciclo, que eu vou colocar aqui. Cada um ano desse daqui tem um significado. E você tem que saber disso, saber contar por causa de um versículo que diz assim. Deixa eu procurar ele aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Aqui,
Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar nossos dias para que nosso coração alcance sabedoria. A sabedoria que você deseja e que você não tem ainda, porque você não sabe algumas coisas. Sabedoria é só para você entender, é um conhecimento aplicado, tá? Teve um conhecimento, adquiriu o conhecimento, praticou, aplicou ele, vira sabedoria. É importante você saber disso daqui. Tá, entendendo isso daqui, que o objetivo disso, o objetivo dessa contagem é trazer mais sabedoria para a gente, para o nosso coração. Vamos lá entender o que é, qual o significado de cada ano, então. E aí depois eu vou mostrar isso daqui na prática para vocês saberem qual ano que vocês estão, pessoalmente. O primeiro ano é o ano do aprendizado. Anotando, anota aí. É o ano do aprendizado. Esse ano daqui não é um ano de você ter colheita. É só de aprender mesmo. Pode perceber uma coisa: tudo que você começa na vida, o primeiro ano é o ano mais difícil. Quem está fazendo 10 em 1 aí vê por que é o pior ano da sua vida, que agora é o jogo da vida. Mas por que é o pior ano? Porque é o ano do aprendizado, é o ano que você não sabe nada, tem que desconstruir todas as suas crenças e mudar elas todas. Então, esse ano não é um ano de ver resultado, é um ano de só aprender. Ninguém na vida vai começar sabendo nada. O pior ano do casamento é o primeiro ano. Quando você começa um negócio novo, é o primeiro ano pior, que é um ano que você está aprendendo, se adaptando, tá trabalhando, tudo é novo, tudo que acontece é novo. Então, o tempo é de investir só. Investir, plantar, deixa eu ver, aprender, como já o próprio nome já diz. O segundo ano é um ano de serviço ou trabalho. Aprendeu no primeiro ano. Segundo ano, você tem que trabalhar em direção àquilo. Já começou seu negócio lá. O primeiro passou pelo primeiro ano, o segundo ano é um ano de lucro? Não. É um ano de você trabalhar, é um ano que você trabalha muito. O segundo ano de um casamento é o ano que você pegou tudo que você aprendeu no primeiro ano, agora você vai usar para trabalhar dentro do seu casamento. É um ano de se dedicar mais. Então vamos colocar aqui, um ano de. Vocês entendam que é muito importante vocês entenderem isso daqui, porque um ano ele potencializa o outro. Por que tem que levar tão a sério isso daqui? Porque quando você cumpre os ciclos da sua vida da forma certa, depois que a gente passar a contagem dos 7 ciclos aqui, eu vou falar uma outra coisa que vocês vão pirar. Vocês vão ver de forma prática um ciclo. Um ciclo é formado por 7 anos. Você vai ver um ciclo se adaptando em cada um. E você vai pensar, meu Deus do céu, como é que eu não aprendi isso antes? Então, esse ano daqui é um ano de trabalho, mas é um ano de praticar o que aprendeu no primeiro ano. Para potencializar no terceiro ano. O terceiro ano que é um ano de aliança. É aqui que amizades são checadas, é aqui que você vê que muito casamento entra em crise, não suporta. É aqui que casamentos acabam. É no terceiro ano. Então, ano de definição de amizades. Tem que ter um certo cuidado com o casamento também. Negócios no terceiro ano. Que as alianças são checadas aqui. Eu, por exemplo, ano passado estava no meu terceiro ano.
na minha contagem pessoal. 30 anos de idade era meu terceiro ano do ciclo. E foi um ano que eu mais me desconectei de amizade. E foi um ano também que eu conheci muita gente nova. Muitas amizades consolidadas, vai. Se for no caso de uma empresa, é um ano que você conhece gente nova, que faz networking. É nesse ano. Dentro do casamento, é nesse ano também que um começa a ficar mais parecido com o outro. Pode perceber o casal que eles estão trabalhando ali em unidade mesmo, sabendo a contagem de ciclos, o casal fica parecido, até características físicas. Fica parecido, não sei como, mas é isso. Então é um ano que você também tem que investir. Quarto ano, que é o ano que eu tô, no meu ano pessoal, oportunidade. Daqui a pouco eu vou abrir minha planilha de contagem de ciclos aqui para vocês verem como é que eu levo isso a sério. Um ano de oportunidade é um ano que começa um ano de teste. É um ano de teste, é um ano que começa a frutificação, é um ano que que você tem que colocar em prática aquilo que você aprendeu nos anos anteriores. E vai ser um ano que vão aparecer oportunidades para vocês. Tá? Alguém quer perguntar algo até aqui? Ou posso continuar? Não, tá tranquilo. Pode? Show. Tá. Então, até aqui você continua reinvestindo. Continue reinvestindo. Para quê? Para que aquilo te dê retorno. É um ano de oportunidade. Você vai criar novas oportunidades aqui. Paulo, te interrompendo, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. É, essa ordem, ela é de fato ou é uma, como que eu posso dizer? É uma sugestão? Não, não, é a ordem real mesmo. Os Porque, tipo assim, judeus usam essa mão. eu tenho já algum tempo que eu tenho tentado marketing digital e tenho tentado e desistido, procrastinado, né? Sim, E, e não tenho conseguido nada no marketing digital. E só que nessa oportunidade que eu tive, né, de estar aqui em Barueri, aconteceu praticamente quase tudo aqui de uma vez só, entendeu? sim, Eu eliminei muitas amizades, entendeu? Fiz meu ciclo de amizade. Eu tenho aprendido muito, entendeu? E tenho feito novas alianças de amizade, novos network, entendeu? boa. Oportunidades têm aparecido, eu tenho abraçado algumas oportunidades. Por isso que eu pergunto para você, né? Tudo em um ano só. Bom, aí você tem que ver qual ano que você está dentro disso. Tá? Por exemplo, para mim, na questão do digital, esse é meu quinto ano. É um ano de definição, que é o próximo já, né? Que a gente vai falar aqui. Definição. É o ano que você começa a perceber que é definição e perseverança. É um ano que você começa a ver coisas acontecendo. Pode perceber, os players do digital, quando é que eles começam a ter uma explosão? Quando é que eles começam a ficar bem definidas as coisas mesmo? É no quinto ano. Porque você já aprendeu, já trabalhou, já se conectou com quem precisava, já criou oportunidades, agora coisas vão ser definidas. E pode acontecer isso daí, sim, dentro dos anos, acontecer algumas outras mudanças. Mas é importante que vocês saibam isso daqui, essa contagem,
para vocês terem uma coisa chamada paciência. Porque quando você começar no primeiro ano de qualquer coisa, em vez de você se desesperar, você vai lembrar, não, eu estou no ano de aprendizado. O meu primeiro ano de casamento foi horrível, horrível. Foi muito ruim. Mas todos os dias eu falava, é o primeiro ano, é o ano do aprendizado. Tá tudo bem. E tem casais que separam com 2, 3 meses, porque não entendem isso. Entendeu? A gente já está no quinto ano do casamento. Na verdade, no quinto não, entrou no sexto, né? Que já fiz 5 anos de casado, entrou no sexto ano. Então a gente está no ano de exponencialidade. E é o ano que a gente, como casal, está crescendo muito. E aí vocês vão entender por que que deixa eu colocar só a definição aqui para facilitar para vocês. Ano de definição é onde as coisas se definem, tá? Então não tem muito o que explicar nisso. Aqui é o momento que você vai começar a ver as bênçãos acontecer. Só que aí você precisa continuar nos princípios. Continue. É o momento. Porque você vai entrar no sexto ano. É o ano da exponencialidade. É um ano que todo mundo quer. É um ano que também é chamado da bênção tríplice. Ano da bênção tríplice. O que é bênção tríplice? É triplicando. Por exemplo, na questão de sua empresa, para você saber se sua empresa é exponencial ou se você é exponencial, vai. Para saber se você é exponencial, você produz 100. 100 é um número aleatório que eu estou usando aqui só para a gente trazer o exemplo. Você produz 100. Se você dobrou para 200, isso não é exponencial, você está dando indícios de exponencialidade. Agora, se de 200 você dobra para 400, está ficando mais um indício mais forte. Se de 400 você dobra para 800, aí você é exponencial. Então é um ano que você cresce muito. É como se fosse um crescimento 3 vezes mais. Você tem mais 3 vezes mais resultados. Uma coisa é aqui que as pessoas costumam falar: nossa, deu sorte. É aqui. Esse é o momento do deu sorte. E aí você vai falar: Paulo, eu vou ter que esperar 6 anos para as coisas acontecerem na minha vida. Em alguns pontos, sim, em outros não. Entenda. Se você começa uma empresa, sua empresa não vai dar lucro só no sexto ano. Mas é no sexto ano que, se você respeitar a contagem de ciclos, ela vai explodir. E aí vem o sétimo ano, que para algumas pessoas, principalmente quem é muito produtivo, não consegue ficar parado, é o pior. É o do descanso. É o desfrute. Eu confesso para vocês, eu tenho um pouco de receio desse ano, do ano do desfrute. Por quê? Porque imagina ficar um ano inteiro descansando, desfrutando, e não é sem fazer nada, não, mas é no sentido de descansar a terra. Deus falava assim para o povo de Israel: trabalha 6 anos na terra e no sétimo ano deixa a terra descansar. E eles não fizeram isso. Ia se repetindo, 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 trabalhando incansavelmente, trabalhando incansavelmente. Então, até quando Jesus fala quando perguntam para Jesus o seguinte: mestre, até quantas vezes me ofenderá meu irmão? Algo assim. E eu teria que perdoar. Até 7? E Jesus disse: eu não digo até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490. 490. E será uma cutucada neles ali, porque foi o tempo que o povo passou trabalhando direto.
E aí passou um período de escravidão ali. Então foi uma cutucada mesmo na dor. Para falar o seguinte: vocês tinham que descansar e vocês não descansavam, vocês só queriam saber de trabalhar. Então esse ano é um ano que você tem que descansar. Por exemplo, casamento. Casamento acaba, tende a acabar. Tem a crise dos 7 anos, tem a crise dos 5 anos. E também no terceiro ano é quando acaba muito, porque são anos-chave. O terceiro ano é um ano de aliança, que o casal às vezes não suporta. O quinto ano é um ano de perseverança, que você tem que continuar ali firme. É um ano que é bem difícil. E o sétimo ano, que é um ano de desfrute. Mas por que, Paulo, que casamento acaba no ano do desfrute? Porque na época de desfrutar do casamento, de descansar, de viajar, de aproveitar a família, não é feito isso. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o casamento estava indo tão bom, vocês estavam crescendo tanto juntos. Por que que agora terminaram assim do nada? É por isso, não respeitou o descanso. Até aqui, deu para entender? Boa. 21 anos, 21 anos fechado já? Tá, você vai entrar agora no quarto ciclo, tá? No primeiro ano, no ano de aprendizado. Eu vou mostrar isso aqui em planilha certinho. Na verdade, deixa eu já fazer logo isso, né? Que aí vocês vão conseguir ver de forma prática isso daqui, tá, gente, de vocês. Eu vou interromper aqui o bloco de. Hum, Essa é uma parada bem completa que vocês vão ver aqui hoje, tá? Se preparem. Aqui. Olha como eu levo a sério minha contagem de ciclos. Tem o meu ano pessoal, que é a minha idade, meu casamento digital, que é quando eu comecei a mexer com a internet, da minha mulher, Carol, minha mãe e meu pai. São as coisas que eu anotei aqui. Tem até que fazer algumas atualizações aqui. Vou colocar como jogo, jogo da vida. O jogo da vida aqui eu estou no segundo ano. Acho que é uma coisa nova aqui. O que acontece? Você tem que. Essa aula com o Pablo. Oi? Eu lembro que eu já assisti essa aula, mas como foi criado, assim, quem criou esses 7 anos, esses 7 ciclos, no caso? Os judeus Como levam é? isso muito a sério. É bíblico, tá? A Bíblia diz, tipo, em Salmos 90:12, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, tipo, essa questão de contagem de dias é muito sério. E os números na Bíblia, eles têm significados. Sim, tem isso também. Aí você tem que ver aqui o seguinte, ó. Tá vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Cada número desse daqui é um ciclo. Tá vendo aqui? Esse ciclo, ó. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, 9. Foi o que eu coloquei aqui. Você tem que procurar aqui agora a sua idade. Quantos anos que você tem? Para você saber em qual ciclo que você está e qual ano que você está dentro desse ciclo. No meu caso, eu tenho aqui, ó, 31 anos. Eu estou aqui no quinto ciclo e no ano da oportunidade. Só identifica isso daí, vai pegando o raciocínio que daqui a pouco vocês vão entender o que quer dizer cada ciclo desse. Cada ciclo desse daqui, ó, tem um significado. Então, no caso, cada ciclo tem 7 anos, né? Isso.
Por isso que o segundo ciclo vai na verdade, teria que o segundo ciclo teria que ser do 8º ao 14º, não? Não, porque o primeiro ano é quando a criança nasce. É o 0, tá certo. A Tá criança certo. nasceu, ali Entendi. até ela completar um ano é o primeiro ano. Você Entendi. casou hoje, até completar um ano é o primeiro. É aqui que causa muita confusão. Perfeito. É igual Entendeu? contar séculos, né? Antes de Isso, completar um século, você está dentro do isso. século. Perfeito. Beleza. Aí você vai procurar a sua idade, ou do seu casamento, ou do que você quiser. Aqui em cima tem um exemplo perfeito. Ó. Não sei por quê, meu Deus do céu. Que coisa é essa daqui, Jesus? Vou mudar isso daqui. O casamento e o digital estão me separando da minha mulher? Vem pra cá. A minha dona aqui do meu ladinho para sentir o cheiro do cangote dela. Pronto, agora sim, pô. Me separar de minha mulher? Aí. E aí, seguinte, gente, procura a sua. Aqui em cima tem algumas ideias do que vocês podem contar. Ó. Quem tem filho, pode pegar aí filho. Quem. Vocês botam o que vocês quiserem no caderninho de vocês. Tá, mas vamos botar lá pro pessoal. Entendendo que vocês já entenderam isso daqui, essa lógica daqui. Já pegou isso daqui? Pronto. Agora, quantos anos você tem? Agora a gente vai entender aqui, ó, essa fase, essa parte daqui, dos ciclos. É aqui que vocês se confundem. Já entendeu que são de 7 em 7 anos, mas precisam entender isso daqui agora. Agora a gente vai compartilhar aqui novamente o bloco de notas. Pronto. Opa. Vocês já ouviram falar em uma coisa chamada de 7 dispensações? Não ouviram? Tá, vamos ouvir falar agora. Sim, eu já ouvi. Tá? 7 quê? 7 dispensações. Da inocência, etc. Isso. Do conhecimento. 6, 7. Pronto. 7 dispensações. Isso daqui é algo real também, tá? Não é inventado. Eu vou mostrar isso daqui da forma como acontece na Bíblia. São 7 dispensações. Primeira é inocência. Segundo, consciência. Terceiro, governo humano. Quarto, promessa. Eita, já ia botar promessa com cedilha, não é possível. Quinto, lei. Sexto, graça. E o sétimo, milênio. Tá. Paulo, nos mostra isso daí na Bíblia. Como é que aconteceu? Primeira dispensação. Ela aconteceu com Adão. Desde a criação de Adão em Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Foi quando aconteceu. O homem foi criado, não tinha pecado no mundo. Ele não sabia, não tinha consciência do bem e do mal. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden. Nessa dispensação da inocência, teve a queda do homem. E aí aconteceu Deus tirando eles do jardim do Éden. E aí entrou na segunda dispensação, que foi a da consciência. Isso daqui está lá se você quiser anotar, em Gênesis 6:12. Se você quiser acompanhar depois aí, eu só estou te dando referências para você entender. A Bíblia falava que toda a carne tinha se corrompido na terra.
E aí teve a dispensação da consciência. Saíram da inocência, começaram a ter consciência do que estavam fazendo, do que era certo e do que era errado. O terceiro foi do governo humano. Governo O humano. mundo seria Gênesis 3,15, que foi onde ocorreu o pecado de Eva. E ali começa a segunda, que é a consciência, né? Tá, sim, foi Gênesis 3, só que eu estou usando aqui como base o Gênesis 6:12, porque diz assim: toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Entendi. Perfeito. Tá? Mas foi quando teve mesmo, foi nessa troca. Aí teve o pecado, trocou da inocência para a consciência. Terceira dispensação foi do governo humano. Foi quando teve a construção da Torre de Babel. É uma torre que estava, para vocês terem uma ideia, os homens daquela época eles estavam querendo criar uma torre tão alta que ia chegar até o céu. Se eu não me engano, a altura dessa torre era de 2 quilômetros. Hoje o maior prédio do mundo tem 800 metros. Algo mais ou menos assim. Posso estar errado nos números exatos, mas era algo muito diferente. Deus teve que descer aqui. E a Bíblia diz: Deus desceu, viu o que estava acontecendo e falou o seguinte: tudo que eles quiserem construir por conta da unidade que eles têm, eles vão conseguir. E aí entra uma coisa que é um princípio bíblico, que é a questão da unidade. O próprio Deus falou: tudo que eles quiserem, eles vão conseguir fazer. Só que aqui, por que Deus não permitiu isso daqui? Porque ele não criou o homem para isso. Ele falou: cresçam, se multipliquem, encham a terra e frutifiquem. Foi isso que ele falou. Então, o propósito de Deus para o homem era encher a terra, sujeitar e multiplicar e frutificar. E os homens estavam querendo se concentrar em um lugar só, para chegar no céu. Até aí está fazendo sentido para vocês? Estão conseguindo acompanhar? Boa. Quarta dispensação é a da promessa. E aí Deus chamou um homem chamado Abraão. Em Gênesis 12, do 1 ao 3. Saia da sua terra e da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele fez essa promessa a Abraão. Depois disso, veio a dispensação da lei. A dispensação da lei, o que é que confunde a cabeça de muitos cristãos? É achar que Deus deu a lei para que o homem conseguisse cumprir. Quando na verdade não é isso. Deus deu a lei para mostrar ao homem que eles precisavam de alguém para salvar. O homem estava tão distante de Deus, estava indo numa direção tão errada que Deus teve que dar a lei para poder mostrar: vocês estão andando em um caminho que não é para ir, não é o caminho que eu quero. Olha aqui, vocês precisam de alguém para salvar. E aí a gente vai vir para Êxodo 19, do 1 ao 8. Êxodo 19, 1 ao 8. E aí a lei foi dada a Moisés, tal, aquela história toda que você já sabe. E aí a gente já entrou na sexta dispensação, que é a dispensação da graça. Paulo, qual é essa dispensação? É a que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. João 6:29 diz assim:
A obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Se você ainda não sabe disso, eu gosto sempre de falar o seguinte: salvação não se perde. Tem gente que acredita de verdade que se pecar vai perder a salvação. Se você acredita que o pecado é capaz de fazer você perder a salvação, está dizendo que o pecado é maior do que o sangue de Jesus. Entenda uma coisa: Deus enviou seu único filho para morrer pelos seus pecados. A Bíblia diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, quando foi crucificado na cruz, antes de morrer, ele disse: está consumado. Está consumado está terminado. Tudo que precisava ser feito foi feito. Se tudo que precisava ser feito foi feito, não tinha mais nada que precisava fazer. Paulo, então, eu posso fazer o que eu quiser com minha vida? Pode. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Creu com o seu coração, confessou com sua boca, ele mora dentro, o Espírito Santo mora dentro de você. Não importa o que você faça, você não perde a salvação. O inferno é um assunto resolvido para você. Ah, então posso pecar? Pode. Só que tem um problema. Tem um problema não, tem um porém. Quem nasceu de novo não sente vontade de pecar. O pecado é um acidente. E aí a Bíblia fala disso também. E quando diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, vocês têm um advogado que é fiel e justo para te perdoar. Então entenda isso. Não peque, mas se pecar, esse se pecar, é engraçado falar se pecar, mas eu vou pecar todos os dias. Mas esse se pecar é o seguinte: a partir do momento que você nasceu de novo, o pecado não é um estilo de vida a mais para você. Ele é um acidente. Ah, Paulo, então. Tá, então de que me adianta fazer as coisas? De que me adianta, então? Tem o seguinte: a gente vai entrar agora na sétima dispensação, que é do milênio. Ela ainda não aconteceu e ela vai acontecer. Isso daí está descrito, inclusive, em várias situações, vários momentos em Apocalipse. Vou botar como base aqui Apocalipse 7, 23. 20, versículo 3. É o seguinte: período de milênio, vocês têm que entender que existem três grupos, tá? Que são de não salvos, os salvos e os reinantes. Quem é não salvo? Todo aquele que nasceu já nasce em pecado. Todo ser humano já nasce em pecado. Quem são os salvos? Os que recebem Jesus como Salvador. Quem são os reinantes? Aqueles que cumprem um propósito, que governam na terra. Tem os filhos maduros e os filhos que são crianças. Entenda uma coisa: não tem como você deixar, por pior que sejam seus pais, não tem como você deixar de ser filho deles. É a mesma coisa que acontece no seu relacionamento com Deus. Você não tem como deixar de ser filho de Deus, uma vez que você se tornou filho de Deus. Mas tem dois tipos de filhos: o filho que cumpre a vontade do pai e o filho que não cumpre a vontade do pai. Que é um filho que é o obediente e o outro filho que é o desobediente. O que separa o cristão, o reinante, do cristão que é salvo é o nível de obediência. Por que eu uso a expressão fala reinante com vocês? É para ativar isso em você, de governo. Essa postura de filho que quer cumprir o propósito de Deus,
que quer fazer a vontade do Pai. É isso que a gente. É por isso que eu uso fala reinante. O reinante eu me refiro a isso e o fala é um comando para você abrir a boca e falar. E esse período do milênio vai durar um período de 1000 anos, onde Satanás vai ser aprisionado, Jesus vai governar aqui na Terra com os cristãos vencedores, com os reinantes, e vai mostrar o que é um governo justo de verdade. Toda vez que vocês virem na Bíblia assim, a expressão haverá choro e ranger de dentes, isso daqui não está tratando de ida para o inferno, não. Vamos pegar um exemplo, a parábola dos 10 talentos. Teve o servo que multiplicou o talento, tinha 5, multiplicou para 10, tinha um servo que tinha 2, multiplicou para 4, e tinha um servo que tinha 1 talento, não multiplicou e enterrou. Só que tem uma coisa, todos eles eram servos. 2 cumpriram o propósito, que foi a multiplicação do talento. Lembra que seu propósito universal é multiplicar? Gênesis 1, 28, está escrito isso. Multipliquem. Eles multiplicaram. O servo de 1 talento, ele enterrou o talento. Não era para ser feito isso. Ah, mas ele não sabia o que fazer com aquele talento. Era só ele ter a humildade de chegar no servo de 5 ou no servo de 2. Opa, tudo bom? Eu já vi que vocês multiplicaram o talento. Como é que a gente sabe que eles multiplicaram? Porque ele tinha 5 e tinha 2. E Deus dá a cada um de acordo com sua capacidade. Cada um recebe de acordo com sua capacidade. Então, o que tinha 5 já teve um talento. O que tinha 2 já teve um talento. E à medida que a capacidade deles ia aumentando, Deus ia dando mais. O que tinha 5 ficou com 10 e depois ainda recebeu o talento do que tinha 1. Então, Deus viu que ele tinha capacidade e deu mais. E aí, o que tinha 1, na Bíblia diz assim, foi lançado fora. Mas ele não foi para o inferno, nesse caso aqui. Ele só ficou de fora da celebração. E no milênio, no período do reino, vai acontecer a mesma coisa. Imagine por 1000 anos os cristãos que cumpriram o propósito, os reinantes, governando ao lado de Jesus, e os outros por 1000 anos sendo governados. A gente não sabe o que é que vai acontecer, mas se a Bíblia diz que vai haver choro e ranger de dentes, com certeza vai ter um período de disciplina muito, muito duro. Vai ser um período que, em vez de estar desfrutando, você vai estar talvez servindo. E eu quero que você saiba o seguinte: são 1000 anos mesmo. Eu gosto de fazer a comparação seguinte: eu tenho 31 anos. Pegue você aí, quantos anos você tem? Para completar um período de milênio, na minha idade, faltam mais 969 anos. Imagina 969 anos sendo governado ali. Eu não quero passar por isso, eu quero estar no período de governo. Eu quero estar no período de governo. Tá, Paulo, mas agora a gente já entendeu as 7 dispensações, só que eu quero saber como é que essas 7 dispensações elas se conciliam com os 7 ciclos que você estava falando. A gente vai voltar aqui agora para essa planilha e vocês vão entender o seguinte. Os 7 primeiros anos de uma criança. Esse daqui, ó. Do nascimento até os 7 anos. Ela está em qual dispensação? Na da inocência. Tudo é novo, até os 6 anos, a criança acredita ainda que ela e a mãe são um. Ela não sabe a diferença entre ela e a mãe. No segundo ciclo, entra um ciclo de consciência. Aqui que ela começa a descobrir o que é certo e o que é errado. Entre os 7, os 13, os 14 anos ali, dos 8 aos 14 anos. Ela começa a perceber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode fazer. É aqui que as mães já começam a falar: você já é grandinho, não pode fazer isso.
Terceiro ciclo é o ciclo do governo humano. É aqui quando você começa a achar que você é cheio de si. Meu Deus, eu sou bom e que eu quero fazer isso e aquilo, tal. É aqui. É aqui quando você quer governar a sua vida. Você já acha que você já pode fazer as coisas. O quarto ciclo é um ciclo da promessa. Um ciclo agora que você quer conquistar coisas na sua vida. É a fase do sonhador. Entre os 22 e 28 anos ali. Até fazer de 28, né? Vamos botar de 21 a 27, que fica mais fácil de entender. É a fase que você é um sonhador. Já vi uma pessoa nessa idade, assim, 22 a 27, sonha e a cabeça fica mil, e eu vou ficar rico, eu vou trabalhar e agora eu vou conquistar minha independência. Ela está na fase da promessa. Quinto ciclo é o ciclo da lei. E tudo não, tem que fazer. É assim que é as coisas, é assim que são. E tudo é lei, tudo é regra. É o ciclo que, dentro dessa idade, dos 28 aos 34, a pessoa é mais dura, ela é mais taxativa, ela é mais impaciente com os outros, é dentro dessa idade. Sexto ciclo é o ciclo, nessa dispensação do caso, é o ciclo da graça, dos 35 aos 41 anos. É quando a pessoa já tomou porrada suficiente na vida. Ela já apanhou muito. E aí ela já começa a ter mais compaixão das pessoas. Não pode ser tão duro com as pessoas assim, tem que ser mais paciente. É aqui que a paciência já equilibra um pouco mais. E se você cumpriu os ciclos todos, você vai entrar. Se você cumpriu esses ciclos todos, você vai entrar aqui no ciclo 7, que é o ciclo de governo do milênio. É um ciclo de governo mesmo. Se você passou por todos os ciclos na contagem certa, o normal é que, ao entrar nesse ciclo, você começa a entrar em um ciclo de governo. Quem já ouviu uma frase que é assim: a vida começa depois dos 50? Vocês já ouviram essa frase? Por quê, Paulo? A pessoa já cumpriu aqui um ciclo. Aí fez 49, né? 49 está aqui dentro, então. Cumpriu um ciclo. Ah, então depois disso daqui, ela não tem mais contagem de ciclo? Não, ela tem. Ela vai recomeçar. Aqui é um ciclo de inocência, que ela vê. A vida começa depois dos 50. Depois vem da consciência, que talvez ela descobre que existem outros desafios nessa fase. Depois do governo. E se repete os ciclos. E por que que é bom? Por que que você precisa saber disso agora? Agora parar aqui compartilhando. Por que que você precisa saber disso tudo? Por que eu te falei isso tudo aqui? Dessa contagem de ciclos. É o seguinte. Se você souber contar o ciclo que você está e o ano que você está, você vai viver uma vida de governo. Você vai viver com sabedoria dentro da sua idade. Por exemplo, eu estou no quinto ano do ciclo 5, eu estou no ano de oportunidade. Só que o meu ciclo é um ciclo de lei. Eu estou de verdade mais impaciente com certas coisas. Só que eu não me cobro por isso, porque eu sei que faz parte do meu ciclo. Eu preciso passar por isso. E eu preciso também criar oportunidades dentro disso. No meu casamento, eu estou no ano exponencial. É um ano de crescimento absurdo. Mas o ciclo do meu casamento é um ciclo de aprendizado. Então eu sei que eu não sei tudo sobre casamento. Apesar de em diversos momentos eu falar, cara, eu já estou dominando bem o assunto.
mas eu não sei tudo. Na verdade, tipo, eu tô no ciclo da inocência, né, dentro do casamento. Entrando na ideia de que eu sei tudo sobre casamento, de casa, quando a pessoa casa ali logo, ela acha, meu Deus, agora eu vou ser feliz para sempre. E aí ela vai aprender, né, o ciclo da inocência. Dentro desse ciclo da inocência, ela vai descobrir, a Sabrina tá rindo aí pra caramba. Sabrina tem 21 anos de casada, né? Sabrina já está no quarto ciclo aí, o ciclo da promessa, no ano do aprendizado. Agora é aquele ano que a Sabrina está assim, já sonhando com coisas grandes para o casamento. Meu Deus do céu! E faz planos maiores, e quer viajar o mundo, e quer fazer essas coisas todas. Quer curtir a vida, quer curtir as promessas. Por que você precisa saber contar? Porque você vai ter um coração sábio se você souber, se você conseguir contar. Mauricléia levantou a mão aí, pode perguntar. Gente, eu não falei hoje, mas podem perguntar, podem interromper, tá? Tá tão profundo que eu vou ter que ver 3 vezes essa aula. Doideira, né? É profundo mesmo. Eu tô aqui, tô com as crianças, tô terminando o meu ciclo do casamento da inocência aí. Não, 7 anos. pô. O que, Mas meu no filho? segundo ciclo da consciência. É, da consciência. Não, eu ia dar uma cooperação aqui sobre o servo lá do Um Talento ainda, que ele enterrou o talento por medo, né? E às vezes a gente faz isso, a gente enterra os nossos talentos por medo, né? Então tem medo de fazer live, medo de se expor, medo de tudo. E daí o que Deus diz ali? Que os tímidos não entrarão no reino dos céus, né? E a gente tem medo por, né, timidez. Sim, Fica aí um código pra gente. Vou fechar aqui que tá minhas crianças. É importante saber uma coisa, a Bíblia diz, os tímidos não entrarão no reino dos céus. Mas a Bíblia não está dizendo os tímidos irão para o inferno. Lembra do que eu falei? Tem o salvo e tem o reinante. Ele não vai governar, mas ele continua sendo salvo, ele continua sendo filho. Entendeu? E por que vocês precisam. Gente, quer falar, sabe? Pode falar. Quero. Uhum. Várias coisas. A Gabi, por exemplo, ela tem 18 anos, ela está no ciclo da oportunidade, dá uma conferida para mim. 18 anos, vamos lá. Ela está no ano da definição, que é da perseverança, e está no ciclo de governo. A fase que ela acha que ela é independente, né? Uhum. Eu sei tudo. Nossa, Outra coisa. Quando eu fiz 18 anos, falava, não preciso de minha mãe nem de meu pai, eu sei o que é. Bem assim. Tanta porrada. O suicídio, por exemplo, ele tem salvação, porque o Pablo já falou sobre isso, mas ele não falou assim, porque parece que ele não queria falar a verdade para não estimular, porque senão sai todo mundo se matando, né? Tá. O que você tem que entender? Uma vez que a pessoa é salva, ela é salva para sempre. Nada vai tirar a salvação dela. Até o que as pessoas têm um medo terrível, o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É rejeitar a obra do Espírito Santo. É só rejeição. A pessoa sabe que Jesus salva, a pessoa sabe que Jesus liberta, sabe que Jesus é o caminho, sabe, mas ela não quer. Então depende de como que a pessoa conduz a vida dela, assim, se ela aceitou Jesus ou se ela transgride contra o Espírito Santo. Isso. Agora sim, eu não vou dizer que uma pessoa que é salva, ela não pode chegar ao ponto de se suicidar. Ela pode, por vários fatores, por acusação, por culpa, por não ter revelação de que ela é filha de Deus. Pode,
por uma depressão, por exemplo, que é uma coisa que, tipo, tem a depressão que ela afeta a psicológica, tem depressão física, tem vários tipos aí. Então pode ser algo biológico mesmo. Eu não vou dizer que uma pessoa que se suicida, por exemplo, que ela não tem Deus no coração. Não. Uma pessoa que tinha depressão, por exemplo, era o padre Marcelo Rossi. Ele teve esse quadro de depressão. E ele falou sobre isso. Ele falou, achava que era besteira até eu ter. Ah, todo mundo acha. Entendeu? A gente sempre acha que é besteira. Mas, claro, tem que olhar ali, tem que tratar com cuidado. Só que nunca trata a pessoa como uma vítima. Ô, coitadinha, eu entendo. Não. Trata ela como se ela não estivesse com aquilo. Respeitando a fase, respeitando o momento, mas trata ela com um certo respeito, sem sentir pena dela. Entendeu? Então, a pessoa que se suicidou, ela perde a salvação? Ou, como é? Depende. Se ela reconheceu Jesus como Salvador, não, ela não perde. Então, se o Lula se matar hoje, ferrou para ele. Ele é amado. Ele é amado. A Brina me complicando no meio da reunião. Mas, assim, ele é amado. Sabe qual é a maior raiva que dá, gente? Vou ser bem sincero. Ser bem sincero com a minha realidade. É olhar para um cara com o Lula, não só ele, tem pessoas muito piores. Ele só é um cara mau caráter. Só não, né? Ele é um cara mau caráter. Mas sabe o que é? É olhar para um cara desse e saber ele é a imagem e semelhança de Deus. Cabeça não buga de olhar e falar: Jesus morreu pelo Lula. Ele é amado por Deus. Você olha assim, esse cara, mas como é que Deus pode amar uma pessoa assim? Aí a gente entra numa coisa chamada justiça própria. Eu vou falar por mim. Eu, em diversos momentos, choco com isso daí. Com ele, com Lula. Mas é filho, né? Não, ele não é filho, né? Porque não reconheceu. Ele é uma Ah, criatura. não? Não. Essa eu não sabia. Tem criatura de Deus e filho de Deus. Ele foi criado por Hum, Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus, mas não é filho. Porque o filho é aquele que reconhece Jesus como Salvador. Entendeu? Então, uhum. óbvio, eu não saio falando isso para as pessoas. Tem gente que fala, a pessoa não é salva. Mas eu também sou filho de Deus. Ela não é. Eu não vou falar, você não é filho de Deus nada, porque você não aceitou. Não, não faz isso não. Só vai aumentando o nível de consciência dela ali. Entendeu? Doideira. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, principalmente porque, assim, uma palavra que eu fale de errado, eu destruo uma pessoa emocionalmente. Bloqueio que destrói a fé das pessoas. Religiosidade. Religiosidade. As pessoas são afastadas de Deus por causa da religiosidade. Olha que doideira. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, ter sabedoria com isso, com a forma como a gente fala com as pessoas também e tal. E aí o que eu quero que vocês entendam? Essa questão de aprender sobre o governo é importante. Você tem que levar isso muito a sério, porque é sua vida. É sua vida. É sua vida. É a forma como você vai. O que é que vai acontecer com você depois da morte? Ah, você é salvo, beleza. Mas se a Bíblia diz que tem um nível superior, tem uma festa, que é a festa do reino, leva ela a sério. Eu um dia fiz uma oração deitado no sofá de minha casa. 22 de dezembro de 2021, deitado no sofá de minha casa. Eu falei assim: Deus,
Eu já entendi que o Senhor ama é o reino. Eu já entendi que na Bíblia Jesus falava muito sobre o reino. Só que meu coração não queima por isso. Faz meu coração queimar por esse negócio, pelo reino. Quando eu fiz essa oração, de lá para cá, meu coração queima pelo reino. Queima, queima, queima de verdade. Pode falar, João? Então, eu sei que o ambiente aqui não é para debate, mas é assim, você me despertou uma baita curiosidade, que é como que eu posso dizer, uma disputa teológica milenar, entendeu? E assim, quando você fala que uma vez salvo, salvo para sempre, isso não me surpreende, até porque a gente que estuda religiões é mais ou menos o pensamento da Presbiteriana do Brasil, por exemplo, né, dos calvinistas. Não sei se você já participou da Presbiteriana do Brasil. Não. Talvez por esse motivo você está falando isso, né? Uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, e eles acreditam exatamente assim. E a questão do suicida não entrar no céu, eu queria entender nesse pensamento seu como faria então, né, com esse versículo, né, que a própria Bíblia é clara quando diz que o homicida não entrará no reino dos céus. E o suicida, ele é um homicida de si mesmo, não é verdade? E aí a pergunta, como isso se encaixaria no seu pensamento? Aí entra outra coisa, reino e salvação. É o que a gente está falando. Tem o reinante e tem o salvo. O reinante é aquele que governa, vai governar com Cristo no período do milênio. O salvo, ele é o filho. Só que ele é o filho que vai ser disciplinado. O homicida não entrará no reino dos céus. Uma pessoa que comete suicídio ou que foi homicida, mas não se arrependeu, é o seguinte: ele perde a posição de governo. Ele se matou. Foi suicida, perdeu a posição de governo. Ele não deixou de ser filho. Você entende? Vocês que são pais, vocês vão entender uma coisa agora que eu vou falar. Se seu filho, por algum motivo, cometer suicídio, ele deixa de ser seu filho? Não deixa. Ele continua sendo seu filho. Agora, se coloque no lugar de Deus. A pessoa tirou a vida dela aqui na Terra. Só que ela tirou a vida na Terra. Mas ela continua viva. Ela perdeu a posição dela de governo. Por quê? Porque a vida é um princípio. Você não pode tirar a vida porque Deus te deu a vida. Teve uma pessoa que eu falei o seguinte, em uma conversa no privado, ele saiu do grupo, inclusive. Você pode quebrar todas as regras, mas nunca quebre um princípio. E ele achava que, por eu estar falando quebre todas as regras, que era para você quebrar todas as regras. Não precisa. Aí eu expliquei para ele, é só andar por princípio. Quem anda por princípio, quem anda pelo princípio da vida, vai querer matar alguém ou vai querer tirar a própria vida? Não, porque é um princípio. Quem anda pelo princípio do amor vai odiar as pessoas? Não, porque o amor é o princípio. Entendeu? Então você precisa andar por princípios. A regra, na verdade, ela só só serve para quem não tem princípio. Se eu olhar para você e falar, você não pode matar ninguém, você vai rir. Eu sou maluco para matar alguém? Não, eu ando por princípios. A lei foi dada porque o homem não tinha os princípios. Então era por isso que o homem precisava da lei. Aí precisava de regra. Uma criança ela tem princípio? Não. Então precisa de regra. Entendeu? Até que ela entre na fase de consciência, que é saber o que é certo e o que é errado e andar por princípios, ela precisa de regra. Não toca na tomada, senão vai tomar choque.
E se a criança for lá e tocar, você vai ter que disciplinar ela de alguma forma. Não bota o dedo na panela, porque senão vai se queimar. É regra. Não pode entrar na cozinha, não pode pegar faca, não pode, não pode, não pode. Por quê? É regra. E regra é para quem não tem princípio. Só que são para os filhos pequenos, os filhos mais novos também. Deu para entender aí, João? Então, embora eu não concorde com você, respondeu. E eu entendi o que você quis dizer, né? Embora Show. eu não concorde. Ficou assim, parecendo que a sua interpretação de céu seria posições lá em cima, entendeu? Sim, E não, exatamente e posição. não céu, entendeu? Não, Então, eu exatamente não, posição. é o que eu te falei. Embora eu não concorde com isso, mas tá ok. Nós continuamos irmãos em Cristo Jesus, viu? Para você ter ideia, que no céu no céu tem hierarquia, no inferno tem hierarquia, são posições de governo, tá? Existem anjos, existem arcanjos, existem querubins e existem serafins. São posições de diferença entre os anjos, entendeu? Então tudo assim, são posições de governo mesmo. Porque é ordem. O próprio teve uma passagem na Bíblia que Moisés estava orando pelo povo, e eu não lembro muito bem, tá? Mas quem já conhece essa história vai saber. Tinha um segurando de um braço, outro segurando no outro, que ele tinha que ficar de braços levantados. E ele recebeu o comando do seguinte: por que ao invés de você ficar assim, você não estabelece líderes em grupos de 50, em grupos de 100? Entendeu? Então, na própria vida de uma igreja, na reunião ali, ajuntamento, existe o pastor, existe um obreiro, existe um bispo, existe um diácono, né, em algumas coisas, existe o servo ali, que é o que vai ajudar, existe a ovelha. Tudo na vida tem essa ordem. Na estrutura familiar, quem é o governante da família? É o pai. Depois do pai, quem vem? Vem a mãe. Depois da mãe, vem o filho mais velho, depois o segundo filho, depois o terceiro filho, depois os servos da casa, que são os auxiliares ali. Então tudo tem o governo, são posições mesmo. Na estrutura da família a gente consegue ver isso muito perfeito. Vai a mãe querer ultrapassar o lugar do pai para ver a gente trocando posições. Vai o obreiro querer assumir o lugar do pastor na igreja. Entendeu? São trocas de posições. Então tem a questão da liderança, ela é real. Até no ambiente assim de governo, no ambiente de governo mesmo de uma empresa, você percebe isso. Então tudo na Bíblia é assim, são posições. E no reino não é diferente, é assim. No céu não é diferente, é assim. Olha o que aconteceu. O diabo pediu para ver o trono de Deus, ele viu o trono que era de Jesus. Ele queria ser maior do que Deus, queria colocar o trono dele acima do de Deus. Ele queria um lugar que não era dele. O lugar estava aqui, ele estava aqui nessa posição, ele queria vir para aqui. Opa, aqui não. Aqui tem governante. Vaza. Entendeu? Então, tem sim essas posições. E aí vocês precisam entender disso. Precisam entender de como é que funciona. Olha quanta coisa que a gente falou hoje aqui, deixa eu ver. A gente está aqui há mais de uma hora, caraca. Mais de uma hora falando. É por isso que a gente trata de tantos assuntos assim, e por isso que a gente tem que mergulhar em tantos assuntos assim. Para poder desconstruir muita crença na nossa cabeça. Para poder desconstruir muita coisa errada, não só a respeito de reino, a respeito de eternidade, não só a respeito disso, mas a respeito de nós mesmos. Para você começar conhecendo, para você conhecer essas coisas,
Você começa conhecendo você mesmo, entendeu? É muito mais profundo do que o que parece. Olha como a gente começou, a semana da pressão, botando pressão nas crenças. Só que aí a gente vem entrando e massacrando nos assuntos. Vocês vão entendendo certos níveis de bloqueios, vocês vão entendendo que o assunto é muito além do que de fato vocês imaginam, entendeu? Então, se for parar para pensar assim, você acha quanto tempo que você leva para descobrir todas essas coisas? Uma vida. Agora, sem você mergulhar nisso, quanto tempo que você vai levar? As pessoas gastam a vida à toa. Olha quanto assunto que a gente falou aqui hoje. Hoje foi uma das reuniões mais profundas que a gente teve. Eu acho que nos últimos 3 meses essa foi a mais profunda. Mas olha quanta coisa, quanto que a gente mergulhou. Entendeu? É por isso que a gente sempre vai para o sentido de andar com pessoas certas, que vão trazer consciência para a gente, que vão trazer novas experiências, pessoas com mais maturidade, pessoas com mais experiências. A gente ter um coração ensinável, uma disposição de aprender com todas as pessoas, entendendo que cada um de nós é imagem e semelhança de Deus, somos de tribos diferentes. Aquilo que a gente estava falando ontem de não não desrespeitar aquilo que o outro carrega. Se você não gosta do tom de voz do outro, da forma como o outro se expressa, da forma como o outro é, saiba que você pode estar atacando a imagem de Deus. Muito provavelmente você está, se você pensa nisso. Tem umas pessoas assim que eu olho, gente, e é muito engraçado que eu olho e falo, cara, essa pessoa é muito feia. Eu falo, meu Deus do céu. Tem gente que, né? Tem gente que é feia, tem gente que é feio, mas assim, não, meu Deus do céu, não pode fazer isso não. Eu fico vendo os vídeos na internet que eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa é muito feia. Ele volta, oh, meu Deus, me perdoa, a imagem do Senhor. Tem algumas pessoas que a gente quer chamar de ladrão o tempo todo, de bandido, que tinha que estar na cadeia, descondenado. Mas não pode falar isso. Mas pode chamar de mau caráter, né? Pelo menos tá. Desprovido de beleza, ausente de beleza, fracassado de feição. Tinha um colega, um amigo meu, em Salvador, que ele não chamava os outros de feio, não. Ele chamava de fracassado de feição. Ai, meu Deus do céu. Gente, alguém quer perguntar algo? Não, né? Esse assunto daqui que a gente debateu um pouco hoje, a gente foi. A gente geralmente vai muito mais a fundo já na primeira matéria do ativação, tá? Tá aqui a Sabrina que fez, não sei se lembra, Sabrina. Eu já começo destruindo, falando sobre o primeiro, o segundo e o terceiro céu, falando sobre por que suas orações não são ouvidas. A gente destrói, isso mesmo. Vocês piram com essas coisas aí. E assim, quem tem filho aqui, eu estou ajudando muito minha filha. Todo mundo, né, na verdade, tem que se ajudar. A gente tem medo de confrontar os problemas da gente, mas assim, cara, é tão importante fazer isso porque muda a vida da gente, muda a vida dos filhos da gente. Não tem, assim, por que a gente postergar problema, ficar enfiando embaixo do tapete a poeira, cara? Tem que encarar mesmo. Verdade. Tem que encarar, tem que ir para cima. E qual a certeza que você tem que isso daqui, tudo que você fala, é em relação de ativação, das tarefas, disso tudo que dão resultado? Gente, não tem como. Eu vou fazer uma lista com o pessoal que fez as tarefas. Pegar o pessoal. Eu vou ver se eu consigo reunir essa galera de hoje para amanhã. Deixa eu ver, amanhã é quinta, né? Talvez hoje ou amanhã, ou não sei, foi algo que eu pensei aqui agora.
mas vou pedir para essa galera falar cada um ali ter uns 5, 10 minutos e falar sobre os resultados, para que vocês entendam isso. Para que vocês entendam quanta coisa destrava na cabeça, você só colocando algumas coisas em ordem. O ponto, arrumando mesmo a casa. Imagina uma casa, sua casa, está toda bagunçada ou toda destruída e você quer construir uma nova casa. Aquela casa não faz mais sentido. Você tem que destruir aquela casa toda, botar toda abaixo, depois tem que vir lá com as máquinas necessárias para tirar o entulho, depois você tem que preparar o terreno, depois tem que começar a construir tudo de novo. É isso que a gente faz nesse período. É isso que a gente faz nesse período. Isso tudo daqui que a gente falou, hoje foi só uma pincelada. Foi só uma pincelada de tudo que a gente faz. De verdade. Eu gostaria muito, muito, muito de sei lá, abrir mais a fundo alguns assuntos. Porque como esse vídeo aqui ele vai para o YouTube, então a gente toma um pouco mais de cuidado com certas coisas. Então fica lá disponível, o pessoal pode assistir e tal. Mas imagine que depois hoje o quarto dia, quem é que está com a cabeça já explodindo aí de tanta coisa que descobriu? Quem é que está achando de verdade que está sendo uma semana de pressão? Entendeu? Imagina o quanto de transformação que vocês estão tendo até agora. Quanta coisa já foi ressignificada na sua cabeça. Agora imagine um dia inteiro de imersão e depois passando por um período de 21 dias de instalação de novos hábitos. É isso que a gente vai fazer no dia da imersão. Tá? Lembrando o seguinte, eu falei e vou falar de novo que vale a pena lembrar. Vai acontecer no dia 3 de junho e as inscrições vão abrir dia 27. Dia 27 e dia 28 vão ter liberados 3 bônus para quem se inscrever. Dia 27 a partir da meia-noite até dia 28, 23 e 59. Alguém falou aí. Deixa eu ver quem foi. Angélica, nem tinha se dado conta que já deram 4 dias. Eu também não, hoje eu perguntei aqui. Falei, cara, já é o 4º dia? Como assim? Me assustei, de verdade. E imagine, e esse valor, e do dia 27 ao dia 28, a inscrição vai ser de 197 para quem está no grupo da Semana da Pressão, por 97, sendo que vai estar liberado para os 5 primeiros que entrarem uma sessão de desbloqueio individual que a gente vai fazer, só eu e você, não vai ter mais ninguém. Vai ter acesso a um grupo de networking, que é um grupo VIP, um grupo fechado que a gente vai fazer também. Vai ter acesso por 6 meses a esse grupo. É um grupo que é pago, tá? Que a partir de agora a gente vai liberar para inscrição. Vai ter acesso a uma masterclass, que é como parar de procrastinar e ter uma vida mais produtiva. A partir do dia 29, deu dia 29, meia-noite. Se você quiser continuar entrando, pode continuar, mas vai ser R$ 197 a inscrição. A sessão de desbloqueio individual para quem quiser fazer custa 97 e a Masterclass 47 e o grupo VIP 47 mensais. Quem se antecipar vai governar aí. Fechou? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar algo? Quer falar algo? Não? Então fechou, gente. Esfrega as mãos aí. Eu vou colocar esse material daqui. Deixa eu ver. Esse material aqui que a gente escreveu dentro do grupo para vocês. Esse daqui. Uma forma de honrar vocês vai ser o seguinte: eu vou liberar só no grupo da Semana da Pressão. Tá? Como vocês estão colados lá, é justo que eu libere para vocês esse material. Esse daqui, e eu vou colocar também a planilha dos ciclos. Para vocês, apesar de que eu já coloquei ontem, mas eu vou colocar hoje de novo, para vocês saberem e contarem.
Fechou, gente? Pega as mãos aí. Tamo junto. Nos encontramos na reunião de amanhã. É nóis. Abraço.